Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Na aula anterior, nós falávamos sobre o pensamento científico. Então, nós vamos nessa aula agora dar uma sequência sobre o pensamento científico, falando um pouquinho de sua história, né? Lá na Antiguidade Grega. Os filósofos, eles falavam em dois níveis de conhecimento na Grécia Antiga, a doxa e a episteme. Nisso, de novo, se parece com filosofia, igual eu falei lá na primeira aula sobre a questão da sistematização, da metodologia, mesma coisa aqui, né? Doxa e episteme também se parece com filosofia, porque ciência e filosofia ali era junto. Doxa é traduzida como opinião, baseava-se nas observações cotidianas e era produzida sem método e nem sistematização. Então diz respeito mais à questão do senso comum. Então, se a gente tem uma opinião, seria uma doxa. Já a episteme, ela indicava um conhecimento racional, também com base na observação, mas construído de maneira mais sistemática, mais metódica, e no sentido muito amplo, hoje a gente traduz como ciência. E na Grécia Antiga era um tipo de ciência, né? Como eu disse, filosofia e ciência interligados. Então, o conhecimento sistematizado, ele pode ser encontrado em culturas ainda mais antigas. Por exemplo, os egípcios, né? Os egípcios eles tinham um conhecimento como a matemática, por exemplo, né? Matemática bastante avançada. Era uma matemática que era útil para a construção de grandes monumentos, como a gente sabe, as pirâmides, né? No entanto, o conhecimento era um tipo de ciência prática, sem uma elaboração teórica. E qual que é a importância dessa elaboração teórica? A gente vai ver. Os egípcios, eles produziam os conhecimentos de que necessitavam, mas estes eram válidos para situações bem específicas. Por exemplo, eu quero construir uma pirâmide, então eu construo um conhecimento para construir aquela pirâmide. Eles não buscavam transformar esses conhecimentos em um conhecimento, por exemplo, de natureza mais geral, com leis que pudessem ser aplicadas a diversas situações. Então, eles faziam um conhecimento assim muito objetivo, né, para aquele momento, para aquela situação prática, né? Por isso, a gente costuma afirmar que os gregos aprenderam o conhecimento prático que era dos egípcios e transformaram esse conhecimento em um conhecimento teórico, investigativo e criaram a matemática propriamente dita, uma matemática que é uma ciência. Mesmo que esse conhecimento não tivesse uma aplicação direta e imediata, no caso dos gregos, ele poderia depois ser aplicado a diferentes situações. Então você cria um teorema, por exemplo, o teorema de Pitágoras, e aí a partir daquele teorema você consegue aplicar na engenharia, por exemplo, aquelas teorias, né, aqueles teoremas, né, e assim por diante, fazendo uma formulação mais geral daquilo. Então, ou seja, você não está pensando numa situação específica, mas ao criar uma lei geral você consegue aplicar a diversas situações. Então, se a ciência egípcia era prática, num certo sentido, a ciência grega ela era teórica, preocupava-se em observar os fenômenos e especular a respeito de teorias que pudessem explicá-los. Então, de acordo com seus interesses, cada um desses povos, né, tanto os egípcios quanto os gregos, enfatizou um dos aspectos que hoje, na ciência moderna, seriam tomados no conjunto, né? Então, ou seja, o que seria isso? Você juntou gregos e egípcios. Então você vai ter o quê? Uma explicação geral, né, dos gregos que pudesse ser aplicada para resolver problemas práticos, como no caso dos egípcios, né? Então, como que vai surgir isso? Primeiro a gente vai ter os filósofos que a gente chama hoje de pré-socráticos, né, aqueles que antecederam Sócrates, né, que se dedicaram a explicar teoricamente aquilo que os gregos chamavam de physis, ou seja, a natureza, né? Sócrates ele vai mudar um pouquinho esse rumo, depois a gente já viu, nós vamos voltar um pouquinho nisso, né? Eles criaram o que a gente hoje chama de física por causa disso, né? Então, o estudo das leis que regem a natureza. Um dos seus principais problemas era a busca pela arqué, ou seja, um princípio universal de todas as coisas, o elemento do qual todas as coisas previriam, né? Já Sócrates não tinha essa preocupação, ele preocupava mais com questões humanas, etc, né? A gente já viu em outras aulas e nós vamos resumir em umas próximas aulas sobre isso também. Então, alguns filósofos como Tales de Mileto afirmavam que essa arqué, ou esse princípio universal, né, seria a água, né? Outros, como por exemplo Heráclito de Éfeso, acreditavam que essa arqué era o fogo primordial, né? E havia também aqueles que chegavam a outras noções, como o apeiron, ou o indeterminado, que era a versão de Anaximandro de Mileto, ou o átomo, o indivisível, conforme pensava Leucipo e Demócrito. Então, a gente tem cada um estabelecendo uma arqué. Eu acho que é a água, eu acho que é o fogo, né? Empédocles falava que eram os 4 elementos. Pitágoras, por exemplo, falava que o princípio de todas as coisas era o número. Então, cada filósofo trazia uma arqué, né? Ou um princípio universal. Na verdade, existia discordância? Existia, né? Então, cada um estava trazendo, né? Só que essas hipóteses partiam pelo menos de um princípio. Ou seja, de que havia um elemento primeiro do qual todas as coisas derivariam, né, os elementos naturais.
Por exemplo, terra, água, ar e fogo, bem como da ideia de que da combinação desses 4 elementos foram surgindo tudo que existe, né? Então as coisas surgiram desses elementos, terra, ar, água e fogo, né? E assim por diante. Então, é importante a gente observar que esses filósofos antigos, eles procuravam abandonar aquelas explicações míticas ou aquelas explicações religiosas sobre a origem do mundo. Ou seja, vocês lembram que a gente já falou sobre isso, né? Que antes a gente tinha uma tentativa de explicação baseada no sobrenatural? Não, nós vamos buscar olhar o próprio mundo com os seus problemas, na observação dos fenômenos, né? E vamos tentar construir uma hipótese racional. Isto é, uma ideia criada pelo exercício do pensamento, por meio da observação desses fenômenos, né? E com base na argumentação. Então, ou seja, eu vou tentar observar o mundo e argumentar. Olha, eu acho que a água por causa disso, disso e disso. E vou tentar estabelecer um fundamento. Não, eu não tenho que acreditar. Eu tenho que provar ou fundamentar isso, pelo menos nem que seja através de abstrações argumentativas, né? Então, eles procuravam construir um conhecimento que pudesse convencer as pessoas por sua clareza, por sua coerência, né? Diferentemente da religião, né? Que, querendo ou não, a gente tem que confiar, né? Em tese, né? No modo cego, né? Quando a gente acredita numa coisa, né? Num dogma da igreja, por exemplo, né? A gente tem que acreditar no sobrenatural. Não tem que ter uma prova, por exemplo, da existência de Deus, da alma. Eu tenho que acreditar e pronto, acabou. Ou eu acredito ou não acredito, né? Isso aí vai aproximar um pouquinho da perspectiva científica atual. Então, por mais inverossímeis que essas teorias pareçam hoje, ainda assim elas foram capazes de antecipar alguns fundamentos da química e da física modernas. Por exemplo, recentemente em julho desse ano, né, 2018, foi encontrada água no estado líquido em Marte. Essa descoberta gerou uma grande esperança de que haja vida naquele planeta. Interessante, né, a gente pensar, né? Thales já falava que o princípio de todas as coisas seria a água. Lógico que ele não pensava na água como H2O, né? Ele pensava no líquido, né? Mas guardadas as devidas especificações, a arqué para Thales também era água, né? Um outro elemento é a própria ideia de átomo, né? Leucipo e Demócrito, eles já teorizavam sobre a existência de partículas indivisíveis, formadoras da matéria, lá no século V a.C. E, para vocês terem uma ideia, no século XIX de nossa era, a física ela conseguiu comprovar experimentalmente a existência do átomo. Lógico que a gente hoje em dia pensa no átomo também não mais como indivisível, né? Mas a própria palavra é contraditória, né? Porque átomo, aquilo que não se divide. A física contemporânea ela está envolvida no estudo dessas partículas subatômicas. Então a gente vê como que a ciência ela surge lá na Grécia Antiga e agora ela continua presente ainda nas discussões ainda atuais. Então eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.